O banco está tranquilo, com clientes nas filas e alguns sentados aguardando atendimento. O ambiente é calmo, com o som suave de conversas baixas e o som de digitação vindo dos balcões. A câmera foca na porta de vidro que se abre lentamente. Lionel Messi entra discretamente, com um boné e óculos escuros, tentando passar despercebido, mas sua presença começa a chamar a atenção de alguns clientes. Eles olham rapidamente, mas Messi segue em direção ao balcão com passos firmes, sem demonstrar qualquer incomodo com os olhares curiosos. A câmera foca nas reações sutis de alguns clientes, que trocam olhares e sussurram entre si, tentando identificar quem ele é, mas mantendo a distância. O clima no banco muda ligeiramente. A tensão começa a aumentar, mas de forma silenciosa. Messi caminha até o balcão onde o gerente está atendendo um cliente. Ele coloca um documento sobre o balcão com naturalidade, sem dar muitas explicações, mas o gesto parece fazer o gerente prestar atenção. Messi olha para ele com confiança, esperando ser atendido. O gerente, que estava concentrado em seu atendimento anterior, levanta os olhos lentamente e observa Messi por um momento. Ele faz uma pausa, com uma expressão de surpresa, antes de voltar a olhar para o documento. O gerente examina o documento com um olhar desconfiado, quase como se estivesse verificando a autenticidade do papel. Sua expressão muda sutilmente. Ele parece um pouco confuso e começa a digitar rapidamente no computador. A câmera foca no rosto do gerente, que tenta disfarçar seu desconforto, mas claramente está desconcertado. Seu olhar se move de volta para Messi e em seguida para a tela do computador, como se procurasse algo que justificasse o que estava acontecendo. A câmera foca no gerente, que continua a olhar para a tela do computador, seu rosto refletindo crescente desconforto. Na tela, surgem alertas claros, cliente especial e restrições de conta. As palavras piscam, como se tentassem atrapalhar a decisão que ele tem de tomar. O gerente balança a cabeça lentamente, uma expressão de frustração e perplexidade surgindo em seu rosto. Ele tenta digitar novamente, com os dedos tremendo ligeiramente, como se estivesse lutando contra algo que não consegue controlar. O som do teclado ecoa no ambiente silencioso. A câmera faz um close nas mãos do gerente, que hesita antes de apertar as teclas. Ele olha para as palavras na tela, e sua expressão começa a demonstrar ainda mais desconforto, uma mistura de confusão e impaciência. Seus olhos alternam entre o monitor e Messi, que está parado, aguardando com uma expressão calma, mas visivelmente atento à situação. Messi observa atentamente o gerente, que parece cada vez mais perdido. Ele não entende o que está acontecendo, mas também não se incomoda com a lentidão da situação. Ele fica em silêncio, tentando compreender o que está se passando. O gerente, por sua vez, sente os olhares que começam a crescer ao seu redor. Alguns clientes olham discretamente, e o ambiente do banco, que antes era tranquilo, começa a ser marcado por uma tensão sutil. As pessoas ao fundo trocam olhares, e alguns começam a murmurar baixinho, curiosos sobre o que poderia estar acontecendo. A câmera foca no rosto do gerente enquanto ele observa a tela. Depois desvia para Messi. O gerente começa a franzir a testa, a frustração se tornando mais evidente. Ele olha para o computador novamente. Suas mãos tremem levemente enquanto ele procura uma forma de contornar a situação. Ele parece claramente fora de sua zona de conforto, incapaz de lidar com o que está acontecendo à sua frente. O olhar do gerente para Messi é agora carregado de uma leve frustração, como se ele estivesse à beira de admitir que não sabe como lidar com a presença daquele cliente específico. O gerente, sem saber o que fazer, começa a olhar para os outros clientes ao redor, tentando disfarçar a tensão. Ele tenta manter a compostura, mas é impossível ignorar a pressão crescente da situação. O banco, até aquele momento calmo e rotineiro, agora parece um cenário fora de controle. O olhar do gerente volta para Messi, que observa tudo de maneira silenciosa, mas com uma calma quase desconcertante, sem pressa de forçar uma explicação. A tensão cresce. O gerente tenta novamente digitar, mas as palavras "cliente especial" continuam a piscar na tela, e ele sabe que não pode dar continuidade ao processo. Por um momento, ele olha para a tela como se esperasse que o sistema se resolvesse por conta própria, mas a cada segundo,
Sua frustração aumenta e ele se vê sem saída. Messi permanece em pé, agora mais observador do que nunca, vendo como o gerente luta para lidar com algo que não pode controlar. O gerente começa a se mover de um lado para o outro atrás do balcão. Ele aperta as teclas do computador com pressa, visivelmente agitado, como se estivesse tentando corrigir um erro que insiste em se repetir. Cada tentativa de digitação é seguida de um som de erro, e as mensagens de erro se tornam cada vez mais insistentes. A tela do computador, agora cheia de alertas e mensagens confusas, começa a mostrar um aviso em letras vermelhas e grandes: acesso não permitido. O gerente olha fixamente para a tela, suas mãos tremendo enquanto ele tenta entender o que está acontecendo. Ele se agacha um pouco, mexe nas configurações do sistema, mas o aviso persiste. Ele ergue os olhos da tela e olha para Messi, que permanece parado à sua frente, completamente calmo e observando a situação com uma expressão neutra. Sua calma é quase desconcertante. Messi não se move, não expressa frustração, apenas espera silenciosamente, como se estivesse vendo algo que já sabia que aconteceria. A câmera corta para o rosto de Messi, capturando a tranquilidade em seu semblante. Ele não parece apressado, não demonstra qualquer impaciência. A única coisa visível em seu rosto é a serenidade, como se estivesse ciente de que tudo aquilo é um resultado inevitável. Ele observa o gerente que, por sua vez, parece cada vez mais sem saber como proceder, sem entender o que está acontecendo. O gerente, já exasperado, olha novamente para a tela, e a câmera foca nas suas mãos, que agora estão suadas e tremendo de maneira evidente. Ele tenta novamente pressionar as teclas, mas sem sucesso. As mensagens de erro continuam a pipocar na tela, desafiando seus esforços. Ele volta a olhar para Messi, que ainda o observa silenciosamente sem qualquer sinal de incomodação. A sensação de impotência do gerente é clara. Ele sabe que não pode continuar com o atendimento. A câmera faz uma panorâmica para a fila de clientes que de início estavam aguardando em silêncio, mas agora começam a olhar discretamente para a cena que se desenrola diante deles. Seus olhares são curiosos, alguns demonstram impaciência, outros apenas observam em silêncio. O som da máquina de cartões e das teclas sendo pressionadas é a única coisa que quebra o silêncio crescente. A tensão começa a se espalhar pela sala enquanto mais clientes percebem que algo está acontecendo. O gerente começa a suar visivelmente, o nervosismo tomando conta dele. Seus olhos se desviam para os outros clientes, que estão todos agora fixos nele, tentando entender o que está acontecendo. A pressão sobre ele aumenta e ele tenta disfarçar o desconforto, mas não consegue evitar que a situação se torne mais evidente. Cada segundo parece mais longo e a tensão na agência aumenta lentamente. Por fim, o gerente desiste de tentar resolver a situação. Ele olha novamente para Messi, como se tivesse chegado à conclusão final de que não pode continuar com o atendimento. Seus ombros caem, sua expressão agora é uma mistura de frustração e resignação. Ele ergue a mão em um gesto que parece tentar acalmar a situação, mas no fundo ele sabe que isso só aumenta o desconforto. A tentativa de ser educado, de controlar a situação, se torna mais forçada a cada movimento. Esse simples gesto de levantar a mão não é mais uma solução, mas sim uma confirmação de sua incapacidade de lidar com o que está acontecendo. Os clientes, que agora não conseguem mais esconder seus olhares curiosos, trocam expressões de surpresa e desconforto entre si. A tensão dentro do banco, que antes era apenas uma sutil percepção, agora é palpável. O silêncio é interrompido apenas pelos sons do gerente tentando fazer algo, sem sucesso. O gerente respira fundo, como se estivesse tentando reunir forças para lidar com o que está acontecendo, mas é claro que ele está completamente fora de sua zona de conforto. O rosto de Messi, ainda tranquilo, parece ser a única coisa estável nesse turbilhão crescente de confusão e desconforto. Messi, aparentemente ciente da situação, tira lentamente o boné e os óculos escuros, tentando disfarçar um pouco mais sua identidade. Ele faz isso de forma suave, sem pressa, mas a ação é clara. O gerente observa tudo atentamente, mas o seu olhar agora é ainda mais confuso. A câmera foca nos detalhes da expressão do gerente,
tentando entender se ele reconheceu Messi ou se está simplesmente mais desconcertado com a situação. O gerente finalmente começa a digitar novamente, mas com movimentos mais lentos e pensativos. Ele olha para a tela e depois para Messi, visivelmente indeciso sobre como proceder. As mensagens de erro continuam a pipocar na tela do computador, e o gerente parece derrotado. Por um momento, ele olha para os outros funcionários do banco, como se pedindo ajuda, mas nenhum deles se aproxima. Ele então olha para Messi mais uma vez e balança a cabeça, resignado. A câmera foca no olhar de Messi, que parece perceber o que está acontecendo. Com um suspiro, ele se afasta do balcão lentamente, com a mão no bolso. Não há raiva ou frustração em seu rosto, apenas um leve sorriso irônico, como se estivesse aceitando a absurda situação. Messi caminha em direção à porta do banco. A câmera foca no gerente, que observa o jogador sair. Ele solta um suspiro de alívio e por um momento parece se sentir aliviado por finalmente ter resolvido a situação. A porta do banco se fecha lentamente enquanto Messi sai, com a câmera capturando seu rosto pensativo enquanto ele se afasta da agência, desaparecendo na rua. Estamos muito animados para compartilhar algo incrível com vocês e gostaríamos de convidá-los a fazer parte dessa jornada. Para garantir sua vaga e ficar por dentro de todas as novidades, basta se inscrever agora. Não perca a chance de fazer parte dessa experiência única e aproveite todos os benefícios que preparamos especialmente para você. Clique no link abaixo para se inscrever e garantir seu lugar. Inscreva-se aqui. Esperamos vê-lo lá. Não deixe para depois, pois as vagas são limitadas. Contamos com a sua inscrição para tornar esse evento ainda mais especial.